Olá, Paulete. Hoje no quadro Os Craques e a Copa, irei conversar com Wilson Piazza, grande jogador que fez história no Cruzeiro e na seleção brasileira, sendo tricampeão da Copa de 1970. E falando de Copa, Piazza, primeiro agradeço a sua participação aqui no quadro. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço, Paulo Leite. Então aí, vamos reviver um pouquinho a história, né, do futebol brasileiro e principalmente da minha trajetória, né? E assim, para você, qual que é a seleção favorita para levar a Copa do Mundo? Favorita não, mas ó, seleção, nós estamos no país do futebol, nós somos pentacampeões, estamos sediando a Copa do Mundo. Temos um grupo hoje já bem formado, bem consistente, prova disso foi a própria conquista da Copa das Confederações. Isso nos traz, evidentemente, uma força maior, um pensamento mais positivo em termos uma oportunidade de resgatar aquilo que foi frustrante em 1950 na história do futebol mundial e do brasileiro principalmente, que foi a perda da Copa do Mundo aqui dentro dos nossos domínios. Então, o Brasil não é favorito, mas o Brasil é um candidato muito forte e eu espero que aquilo que vem demonstrando um crescimento da equipe, né, após o Luiz Felipe ter definido o grupo, para daí extrair dentro desse grupo aqueles 11 que vão iniciar, e não se ganha a Copa do Mundo só com 11, é bom que se frise isso. Você precisa de um grupo coeso, um grupo que esteja todo mundo conscientizado, familiarizado e principalmente com vontade de jogar e vencer. E assim, dentro desse grupo da seleção brasileira, tem algum jogador que você pode ser o destaque da seleção? Não. Felizmente o futebol brasileiro, mesmo estando atuando dentro do futebol, aqui entre nós, mesmo no exterior, nós temos grandes jogadores brasileiros. Aliás, a seleção brasileira hoje, a maioria joga no exterior. Mas o nome mais consagrado, o nome que está aí para se consagrar definitivamente no cenário esportivo mundial é do Neymar. Mas ainda assim temos um ponto alto, eu acho, da própria defesa brasileira hoje, é uma defesa que se impõe, né, que é coisa sempre criticada. Quando se fala principalmente em equipe do futebol brasileiro, se logo pensa na força do futebol brasileiro do meio para frente. Mas nessa seleção eu sinto que existe uma força muito bem coesa, harmonizada, que é do meio para trás, que é o setor defensivo. Oxalá que responda bem, para que o ataque tenha tranquilidade, não ficar aquela pressão de ter que fazer o gol, correr atrás de placar, porque isso, principalmente na Copa do Mundo, que é uma competição muito curta, uma competição que a gente diz de tiro curto, que no piscar de olho você ganha, no piscar de olho você perde, você não titubear. E aí é aquele negócio, você tem que procurar vencer e convencer. E vencer a cada momento isso, né? Certo, nós estamos há 2 dias aí do primeiro jogo, né, da seleção brasileira contra a Croácia. Como deve ser a atitude do time nessa primeira partida? Como você vê como o time deve jogar contra a Croácia? Nós não podemos perder, como eu disse, o futebol brasileiro sempre marcou muito, inclusive pelos títulos que ostenta o título que ostenta de pentacampeão mundial. Você marcou a presença jogando mais do meio para frente do que do meio para trás. Apesar que eu fui um jogador que comecei à frente quando lá no Renascença, em 1961, nós chamávamos meia ponta de lança, acabei na seleção brasileira em 70, chegando a quarta zagueiro e sendo campeão mundial em 70, jogando uma função totalmente que eu não esperava. Então eu acho que essa situação ela deve ficar bem definida na parte defensiva, principalmente. Nós precisamos ter o cuidado necessário e o Luiz Felipe Scolari sabe montar bem isso. Os jogadores já têm uma experiência muito grande, não só dentro do futebol brasileiro, mas a nível internacional. Você não pode descuidar. Existem determinados momentos que você não pode correr o risco. Vamos dizer, se colocar o cara em impedimento, só aquele claríssimo, né? Se defesa temos, nós temos que aquela preocupação primeiro de marcar. Numa circunstância ou outra você pode largar, desgarrar da defesa até para ir ao ataque, quem sabe fazendo um gol. Você toma um lance quando o Clodoaldo, o único eu acho que o lance Clodoaldo em 70, quando nós jogamos contra o Uruguai, saiu, desgarrou da defesa para ir à frente,
foi quando ele fez o gol de empate quase ao final do primeiro tempo, quando nós perdíamos de 1-0, e deu uma tranquilidade para que a gente voltasse segundo tempo e conseguisse aquela vitória expressiva, maiúscula contra o Uruguai, que nos credenciou a ir à final e, consequentemente, depois chegarmos ao título. Piazza, você tem alguma história que marcou você como jogador na Copa de 1970? Tem alguma história que marcou você? Foram muitos fatores, muitas particularidades, inclusive na fase de preparação no Brasil. Quer dizer, o Saldanha era o treinador, eu joguei com o Saldanha as eliminatórias, fui o capitão da equipe, estava como capitão da equipe até a saída do Saldanha. De repente, com a entrada do Zagallo, a gente já não era o titular, não era o capitão, e provavelmente a coisa ficava um pouco no ar do Piazza ser um dos prováveis cortados. E aquela chance de ser quarto zagueiro foi por acaso, não foi que o Zagallo enxergou, não foi que o Piazza quis, foi circunstância, principalmente por uma oportunidade que surgiu no dia 1º de maio, dia do trabalho, no Maracanã, aquele treinamento chamado match-treino, né, que é um tipo de treinamento e é um tipo de jogo, a seleção A contra a seleção B. E aí eu estava no quadro B, né, na meia cancha, quando tive a primeira oportunidade, por causa de contusão do Baldock, zagueiro central, não era nem quarto zagueiro, de terminar o treino coletivo, né, aquele match-treino, jogando no lugar do Baldock. E aí iniciou a minha trajetória na seleção brasileira de quarto zagueiro e a sequência dos treinamentos, o jogo contra a Áustria, que foi um ponto positivo para que eu pudesse mostrar que a minha performance na quarta zaga ela podia acontecer perfeitamente dentro de um jogo também, foi que acabou fazendo com que meu passaporte fosse carimbado e fizesse parte do grupo que foi buscar o tricampeonato, que infelizmente teve êxito. Certo. E você aponta alguma seleção, além do Brasil, que pode vir e ganhar esse título aqui no Brasil? Hoje nós temos inúmeras seleções que estão credenciadas, até porque já são seleções também tradicionais e são seleções que já foram campeãs. E aí, quando se fala, o Brasil é o país do futebol, pela forma que o futebol sempre foi visto, principalmente diante dos olhos do torcedor, aquele futebol que eles dizem um pouco a moda antiga, futebol de arte, futebol de show, futebol de gols, futebol jogado do meio para frente, mesmo com falhas defensivas, mas o futebol brasileiro sempre marcou presença, foi aí pelos títulos que conquistou, foi com força mais ofensiva do que defensiva. Então tem essa situação, né, que hoje a gente vive, que credencia o Brasil, até porque está sediando a Copa do Mundo. Nós temos, não obrigação, mas evidentemente mais uma responsabilidade, além daquela dos jogos em si, nós temos mais uma responsabilidade de resgatar um pouco daquela história que não ficou bem contada para os brasileiros, que foi da Copa do Mundo de 1950. Quando, infelizmente, sediando a Copa do Mundo, perdemos aqui, quando tínhamos a melhor seleção, estava tudo programado, tudo já preparado para festejar um título, e ele não veio naquela frustração, naquela comoção social, diante de um público, segundo a história, mais de 200 mil espectadores no Maracanã. Então a gente já tem um monte de situações, nós temos uma quantidade de motivos para que faça com que o Brasil busque mais uma vez um novo título. Quando a gente quer dizer o país do futebol, eu vejo que não é só o Brasil que sabe que é o principal, evidentemente, dentro da história, porque ostenta um título que nenhuma outra seleção tradicional conseguiu até hoje. Mas está aí no nosso calcanhar. A Itália, que é muito forte, quando chega na competição, ela cresce muito. Nós temos a Alemanha jogando futebol, para não falar da Espanha, que ganhou seu primeiro título e está, com certeza, ávida aí para conseguir também mais outro título. Mas ainda assim, eu acho que o Brasil não é favorito, mas é forte para chegar a esse título. E nós brasileiros temos que ir junto com a seleção, né? A gente aproveita, evidentemente, para passar essa mensagem de otimismo, não só para o torcedor brasileiro, mas principalmente para aqueles que estão lá com a obrigação de defender a nossa cor, né? Defender a nossa nação hoje no mundo do futebol, que são os atletas, a comissão técnica, enfim, todos aqueles que compõem o grupo da seleção brasileira. Porque eu falo grupo, quando eu falo grupo, não é grupo só de jogadores, não. Quando eu digo grupo, é grupo que começa lá
às vezes naquela função mais simples aparentemente, que faz parte do todo da seleção e que acaba se harmonizando, acaba com energia positiva, nesse entrelaçamento, né? Cada um dentro da sua função, mas tudo com um só objetivo, acaba fazendo com que a coisa funcione bem fora do campo, para que seja facilitado também o trabalho daqueles que vão defender ali, inicialmente a seleção, dentro das 4 linhas. Certo, a gente tem 2 destaques aqui na Copa do Brasil, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Para você, qual vai ser a importância desses 2 jogadores para as seleções do seu país? Bom, todo mundo, evidentemente, não é que eles também, que o país coloca o êxito na Copa do Mundo só em cima de 2 pernas, tanto seja do Cristiano Ronaldo como também do Messi. Se ganha a Copa do Mundo, principalmente, é que eu digo, é com a equipe, é um grupo, não é? E pode se destacar, tem tudo para se destacar, para chamar atenção, mas vamos citar um exemplo, Copa do Mundo de 70. Foi uma Copa interessante porque houve uma valorização, houve uma participação assim brilhante. Não foi só do Pelé, que todo mundo achava, não, concentrar no Pelé era considerado o atleta do século, o maior atleta. Inclusive, pensava-se que ele sozinho iria resolver, e não foi. A tarefa, a missão, a responsabilidade foi dividida e os outros cumpriram tranquilamente e com capacidade aquilo que tinha que fazer. Você vê, o Jairzinho marcou gols em todos os jogos da Copa, o Tostão teve excelente participação, apesar do problema da vista que passava naquele instante, mas o próprio Rivelino, o Gerson, quer dizer, todo mundo teve um... Veja bem, uma seleção bem equilibrada de 70, porque essa missão de vencer, essa missão de fazer os gols que levam à vitória, não foi só do Pelé, não. Ela foi distribuída e acabou sendo bem distribuída porque funcionou em termos de equipe. Ou seja, tirando o Brito, tirando o Everaldo, o Piazza e o Félix, falecido Félix, todos os outros 7 jogadores fizeram gols. Você vê que então não foi uma seleção que dependeu só daquele jogador, como hoje nós estamos aí, o caso da Argentina, começa o Cristiano Ronaldo pelo lado, né? e o Neymar pelo Brasil, achando que são eles a obrigação de fazer gols só dele. Não. Isso tem que ser distribuído, isso tem que ser dividido, essa missão, essa função, tem que ser também, os outros têm que ter participação. Aí mostra que uma seleção pode chegar perfeitamente a ser campeão. Mas quando a seleção depende unicamente de um jogador para que o resultado de vitória aconteça, ela praticamente está fadada a não ter êxito nos seus objetivos. Agradecendo aqui o Piazza pela sua participação. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos fazer novamente aquela corrente para frente. 70 foi assim, por que não voltarmos em 2014 com a mesma força, com aquele mesmo entusiasmo, com aquele sentimento de paz, de harmonia, de festejarmos e não irmos deixar a violência de lado, unirmos. Se antes éramos 90 milhões em ação, hoje somos praticamente 200 milhões em ação, e se assim nós fizermos aquela corrente para frente novamente, eu acho que o Brasil consegue trazer mais um resultado positivo para a sua história, principalmente com a conquista do ex-campeonato.